Olá, curiosos! Bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje, mergulharemos nas páginas sombrias da história brasileira. Exploraremos os 10 crimes que chocaram o Brasil, revelando histórias de tragédia, violência e complexidade humana. Do terrível massacre em Realengo, à frieza no assassinato do pequeno Bernardo Boldrini, cada crime deixou uma marca indelével na memória do país. Chacina da Candelária. Por volta de 1 da manhã do dia 23 de julho de 1993, um grupo de policiais à paisana chegou ao entorno da igreja da Candelária, no Rio de Janeiro, simulando levar comida para os 72 meninos e meninas de rua que dormiam sob as marquises dos prédios da região. Mataram a tiros de fuzil 8 crianças, 6 deles menores, com idades entre 10 e 17 anos, ferindo outros. O motivo seria a vingança contra o apedrejamento de uma viatura pelos menores no dia anterior. O caso contou com uma testemunha-chave, Wagner dos Santos, que levou 4 tiros na ocasião e sofreu outro atentado 1 ano depois na Central do Brasil, e foi levado à Suíça pelo Ministério Público, onde vive até hoje com sequelas. 7 foram indiciados, 3 inocentados. Outros 3 foram presos e já se encontram em liberdade. Um dos suspeitos ainda não foi julgado até hoje. Sequestro do ônibus 174. Mais dramático caso de sequestro de ônibus no Brasil, o Gávea Central, linha 174, foi tomado pelo sobrevivente da chacina da Candelária, Sandro Barbosa do Nascimento. No dia 12 de junho de 2000, no Jardim Botânico, Rio de Janeiro, Sandro assaltou um coletivo e manteve 11 reféns após ser interceptado por um carro da polícia. Depois de muita negociação com o BOPE, o Batalhão de Operações Especiais, o homem saiu com uma arma apontada para a cabeça da professora Geisa Gonçalves. Tudo era acompanhado ao vivo por horas na televisão, quando um soldado resolveu atirar em Sandro, mas acertou em Geisa de raspão. O bandido matou a professora e acabou asfixiado no carro da polícia. Os policiais foram absolvidos pela morte de Sandro. O caso rendeu um documentário assinado por José Padilha. Caso Richthofen. O caso Richthofen, ocorrido em 2002, é uma trágica narrativa de assassinato que abalou o Brasil. Susana von Richthofen, filha de uma família aparentemente abastada, planejou, junto com seu namorado Daniel Cravinhos, o brutal assassinato de seus próprios pais, Manfred e Marisa von Richthofen, em São Paulo. A trama do crime envolvia questões complexas de relações familiares, disputas financeiras e a influência de amores proibidos. O casal e o irmão mais velho de Daniel, Christian, executaram um plano revelando uma frieza perturbadora diante do crime cometido. O trio arquitetou um plano para simular o latrocínio, que é o roubo seguido de morte, com o objetivo de receber a herança de Manfred e Marisa. Após a descoberta dos corpos, a sociedade brasileira ficou perplexa com a ideia de uma filha conspirando para assassinar os próprios pais. O julgamento subsequente trouxe à tona detalhes sórdidos do caso, destacando a dinâmica conturbada da família Richthofen. As sentenças condenatórias refletiram a gravidade do crime, marcando um ponto de referência nos anais judiciais do Brasil. Susana von Richthofen foi condenada a 39 anos e 6 meses de reclusão. Daniel Cravinhos também foi condenado pelo mesmo período. Já Christian Cravinhos foi condenado a 38 anos e 6 meses de reclusão. Morte de João Hélio. A morte de João Hélio, ocorrida em 2007 no Rio de Janeiro, é um trágico episódio que evidencia a crueldade da violência urbana.
João Hélio Fernandes, um menino de 6 anos, foi vítima de um crime bárbaro durante um assalto. Sua mãe, Rose Fernandes, teve seu carro roubado por criminosos. No carro estavam ela, uma filha de 13 anos e o menino. Ele ficou preso no cinto de segurança e, por isso, de forma desumana, foi arrastado, amarrado do lado de fora do veículo por 7 quilômetros. O caso causou comoção nacional e despertou debate sobre a segurança nas grandes cidades brasileiras. A brutalidade do crime chocou a sociedade, levando a um clamor por medidas mais eficazes de combate à criminalidade. A tragédia de João Hélio também ressaltou a vulnerabilidade das crianças diante da violência, mesmo em situações cotidianas. Caso Isabela Nardoni. O caso Isabela Nardoni é um dos crimes mais emblemáticos da justiça brasileira. Em março de 2008, a tragédia envolvendo a morte da pequena Isabela, de apenas 5 anos, abalou a sociedade. Isabela foi jogada do 6º andar de um prédio em São Paulo, revelando uma trama complexa envolvendo seu pai, Alexandre Nardoni, e sua madrasta, Ana Carolina Jatobá. O caso gerou intensa cobertura midiática e comoção pública. As investigações revelaram detalhes perturbadores sobre as circunstâncias da morte da criança e o levaram a julgamento do casal. Durante o processo, questões familiares tumultuadas, disputas legais e relações interpessoais complicadas foram expostas, contribuindo para a atmosfera de comoção. O veredito condenatório resultou em pena de prisão para Alexandre e Ana Carolina. O caso Isabela Nardoni não apenas revelou a fragilidade das relações familiares, mas também destacou a importância da justiça em casos que envolvem crimes hediondos contra crianças. O legado desse evento permanece como um lembrete doloroso das complexidades da vida familiar e da responsabilidade da sociedade em proteger os mais vulneráveis. O cárcere de Eloá Pimentel. O cárcere de Eloá Pimentel, em 2008, foi um dramático sequestro que teve desdobramentos trágicos em Santo André, São Paulo. A jovem Eloá, de 15 anos, foi mantida refém por seu ex-namorado, Lindbergh Alves, por cerca de 100 horas. O sequestro teve início em 13 de outubro de 2008, quando Lindbergh invadiu o apartamento de Eloá, armado, e manteve a adolescente e uma amiga como reféns. Durante o período de cativeiro, a situação foi transmitida pela mídia, gerando grande comoção pública. As negociações com a polícia foram tumultuadas e a tragédia culminou com a invasão policial ao apartamento em 17 de outubro. Eloá foi ferida gravemente e a amiga Nayara foi libertada. Eloá não resistiu aos ferimentos e faleceu. Caso Elisa Samúdio. O caso Elisa Samúdio, ocorrido em 2010, foi um crime que abalou o cenário esportivo e a sociedade brasileira. Bruno Fernandes, então goleiro titular do Flamengo, foi acusado de envolvimento no sequestro e assassinato de Elisa Samúdio, uma jovem de 25 anos com quem ele teve um filho. Elisa era amante do Bruno e teria aceitado um convite do jogador para ir do Rio de Janeiro a Minas Gerais para visitar um sítio. Nunca mais foi vista em público. O corpo de Elisa nunca foi completamente localizado, mas evidências apontaram para um assassinato brutal com indícios de que ela foi morta por estrangulamento. Bruno foi preso e condenado a 22 anos e 3 meses por assassinato e ocultação de cadáver, além do sequestro do filho Bruninho, que teve com Elisa. Outros condenados por participação no crime foram Marcos Aparecido dos Santos, conhecido como Bola, Fernanda Gomes de Castro, ex-namorada de Bruno, o Emerson Marques, o Coxinha, Elenilson da Silva e Luiz Henrique Ferreira Romão, o Macarrão. Massacre em Realengo.
O massacre em Realengo, em 2011, foi um episódio de extrema violência que abalou o Brasil. O Wellington Menezes de Oliveira, um ex-aluno da Escola Municipal Tasso da Silveira, localizada no bairro de Realengo, no Rio de Janeiro, invadiu a instituição armado, resultando na morte de 12 estudantes, além de deixar diversos feridos. Um policial militar surpreendeu Wellington Menezes de Oliveira com um tiro na barriga, fazendo-o cair na escada. O atirador se matou com um tiro na cabeça e foi enterrado como indigente. O ataque revelou a tragédia que pode se desdobrar quando questões de saúde mental não são abordadas adequadamente. Wellington deixou uma carta indicando que sua motivação estava relacionada a questões psicológicas e traumas pessoais. Caso Matsunaga. Marcos Kitano Matsunaga, de 41 anos, herdeiro de uma empresa de alimentos, foi assassinado com um tiro pela mulher, Elisa Matsunaga, de 30, em maio de 2012. A trama revelou uma complexa teia de relacionamentos tumultuados, luxúria e disputas financeiras. O crime aconteceu no apartamento do casal em São Paulo e Elisa, ao confessar o crime, alegou ter matado o marido durante uma discussão e posteriormente esquartejado o corpo e ocultado as partes em malas de viagem. As partes do corpo foram encontradas em diferentes locais da cidade de Cotia, em São Paulo. O caso Matsunaga chamou a atenção da mídia devido à brutalidade do assassinato e aos detalhes sórdidos envolvendo o esquartejamento. As investigações e o julgamento lançaram luz sobre a vida privada do casal, revelando o histórico de conflitos conjugais. A condenação de Elisa Matsunaga por homicídio culposo e ocultação de cadáver resultou em sua prisão. A frieza no assassinato do menino Bernardo Boldrini. Bernardo Boldrini era um garoto de apenas 11 anos quando foi assassinado no dia 4 de abril de 2014. O corpo foi encontrado 10 dias depois, em uma cova na área rural de um município do Rio Grande do Sul. A Polícia Civil afirma que o menino foi morto por superdosagem de um sedativo, dado pela madrasta de Bernardo, Graciele Ugolini, e por uma amiga dela, Edelvânia. Leandro Boldrini, pai da criança, e Evandro Virganovics, irmão de Edelvânia, também foram presos por envolvimento no crime. O Ministério Público pediu a reabertura da investigação da morte da mãe de Bernardo, Odilane, encontrada morta com um tiro na cabeça na clínica do então marido, Leandro, no dia 10 de fevereiro de 2010. A carta de suicídio pode ter sido forjada de acordo com as investigações. Ficamos por aqui. Obrigado por estar conosco. Se inscreva no nosso canal, curta o nosso vídeo e até a próxima!